Oi, eu sou a professora Dielen, responsável pela disciplina Cidadania. Bem, para esse nosso primeiro contato, eu penso que é necessário que eu traga para a discussão alguns conceitos e algum entendimento sobre a nossa disciplina. Afinal, o que é cidadania é algo que nos traz, às vezes, muitas dúvidas e muitos questionamentos, porque é algo que nos traz, confunde, às vezes, com a ética, com a democracia. Então, aqui eu trouxe alguns conceitos para nós entendermos e podermos avançar na leitura dos outros textos no decorrer da nossa aula. Bem, essa é uma pergunta que parece muito pertinente, né? Porque cidadania significaria alguma coisa do conhecimento geral. Todos nós sabemos, né, o seu significado. Mas será de fato que nós conhecemos o significado do que é cidadania, do que é ser um cidadão? Cidadania tem sido uma palavra muito usada em muitos discursos, né? Pois ela cria uma imagem muito positiva daquele que fala e para quem fala. Ao mesmo tempo, os discursos cada vez mais eles têm sido usados para cativar as pessoas. Muito embora, às vezes, o que você está falando não é o que realmente você prega, né? Então, nós devemos entender que a cidadania, pensar a cidadania dentro assim como a ética, a democracia, dentro dos contextos sociais. Não devemos pensá-las separadamente, né? Quando eu penso em cidadania, eu tenho que reportar alguns conceitos lá da antiguidade grega, né? Onde foi o berço da cidadania, da ética, né? Da democracia, a partir de grandes filósofos, Aristóteles, Platão, em que eles discutiam esse conceito, né? Do ponto de vista antigo, a cidadania era algo que você tinha quando você é, era envolvido diretamente, né, ativamente na sua cidade. Quando você está excluso, paralelo a isso, você não era considerado um cidadão. Em um prédio, por exemplo, eu posso citar para você, você é um cidadão na medida em que você participa das reuniões de condomínio, na medida em que você é envolvido na reforma, na gestão, nas reuniões, né, do seu condomínio. Então você é considerado cidadão porque você está ativo, você está participativo, você opina, né, dentro daquele contexto que você está inserido. Ao contrário disso, você não poderia ser considerado um cidadão porque você não está ali ativo naquelas discussões, né? Então, para o Estado, ser cidadão é aquele sujeito de deveres e direitos, né? Ou de direitos e deveres. Eu costumo comungar um pouco do conceito que Aristóteles vem trazer para a gente. E quando você pensa em cidadania, você tem que saber fazer a interação entre direitos e deveres, né? Aristóteles pensava que a eu só posso dizer que eu sou cidadão a partir dos meus deveres cumpridos para que eu tenha direitos alcançados, né? Eu vou repetir. Você é considerado um cidadão a partir de que você tem os seus deveres cumpridos, você consegue, né, você pode ter os seus direitos alcançados. Ou seja, você não pode separar as coisas, você tem que saber interagir, fazer essa interação. Quando eu tenho meus deveres com a sociedade, eu posso sim responder e querer e exigir os meus deveres, né? Os meus direitos. Então, partindo disso, eu diria que a cidadania ela poderia ser resumida, né, numa atitude ética, né, reportando lá a disciplina anterior que vocês tiveram. A ética nada mais é do que você respeitar o espaço do outro, independentemente da sua classe social, da sua etnia, da sua opção religiosa, né? Vale lembrar que quando eu falo em respeitar, eu falo em liberdade, né, que está intrinsecamente a cidadania, respeito mútuo ao outro. Bem, aparentemente, tanto a ética, né, quanto a cidadania, ela tem várias interpretações. Cada interpretação dessa e cada sentido a ela vai
sofrer algumas alterações com o tempo e com a localidade. Cada grupo tem a sua ética, cada grupo age da maneira que acha que deve agir, né? Nós não podemos fazer essas intervenções. E de acordo com o tempo, essa ética, essa cidadania, ela pode sim sofrer mudanças, né? A sociedade hoje não é mais a mesma do que a sociedade lá na antiguidade grega. Ela já mudou, né? E ela vai mudar. Então, esses comportamentos éticos e cidadãos, da democrático, eles tendem também a sofrer essas mudanças. No Brasil, particularmente, né, eu vejo que é muito alarmante, né, a cidadania, a ser cidadão no Brasil, né, parece ser algo que não existe, né, porque todos parecem refletir sobre esse conceito como algo importante, né, que ele deve existir, que ele deve ser exercitado, né, mas nós não chegamos a um sucesso esperado sobre isso, né? Principalmente quando nós pensamos no político, na política do país, né? Que é totalmente, quando você para pensar, ela é totalmente voltada para o propósito e o bem de poucos e não do coletivo, que é o que a cidadania ela prega. Então é importante nós vermos essa relação, entendermos entre a democracia e a cidadania, né? Porque elas duas elas são muito parecidas. A democracia ela se constrói a todo instante nas relações sociais que nós fazemos parte, né? E a cidadania ela tem muito conceito. Por quê? Porque a cidadania ela a existência é necessária a partir de uma revolução interna, de uma revolução individual, né? Que essa revolução individual que eu faço a partir de mim é que eu vou levá-la para o outro. É aí que eu faço as intervenções no meu coletivo. Então, você não pode pensar cidadania, né, sem pensar em educação, né? A educação, tanto nas séries iniciais, ensino médio, né, o ensino na graduação, na pós, o EJA, por exemplo, né, são lugares em que a educação ela tem que ser para a formação do cidadão, né? Quando eu penso uma educação para a formação do cidadão, eu não penso em outra pessoa a não ser Paulo Freire, que dizia que a nossa educação ela tem que ser voltada para o senso crítico, para o senso reflexivo e autônomo do sujeito. E aí, eu acho isso muito interessante porque muita gente fala de cidadania, né, da conquista dos direitos, da conquista dos nossos deveres, das leis que são lindas no papel, vêm sendo algumas muito implementadas, né, a duras penas, mas afinal, você já parou para pensar, você como professor, aluno, já parou para pensar se atitude, se você é realmente um cidadão, né? Isso são coisas que a filosofia ela vem para nos fazer refletir. Tem muitas pessoas que pensam, para que eu vou estudar ética, para que eu vou estudar cidadania, se são disciplinas da filosofia. Eu não quero ser filósofo, eu não quero aprender sobre filosofia, mas a filosofia ela tem como objetivo levar, né, o ser humano a refletir sobre sua prática, sobre o seu posicionamento. Por isso que ela é importante. Eu não vejo, eu penso que tais disciplinas elas deviam estar em todas as grades curriculares, não como uma disciplina, mas como algo que você tem que ser trabalhado em sala de aula para que você leve isso para sua casa, para o seu convívio social. Então, como a gente pode construir juntos esse processo de cidadania? Veja bem, eu falei na palavra processo. Cidadania, ela é um processo e você vai ver isso nos próximos slides, né? Então, a cidadania, ela é uma categoria estratégica para uma sociedade melhor. Estratégica, né? Não se faz cidadania de uma hora para outra. Ela é construída e para isso você precisa ter estratégica para... De que maneira, professora, a gente pode fazer isso?
né? A partir do momento que você entende que cidadania ela é um processo, e ela é um processo contínuo, linear, ela não é um processo, não tem fim, ela não tem limites, é um processo constante de transformação, pautado nesses direitos, pautados nas leis, nos direitos, nos seus deveres, né? Que o sujeito assume e que o Estado também deve assumir. Em direção do quê? Tudo isso em direção do quê? De uma sociedade mais justa, mais livre, mais igualitária, né? Porque é o que a gente quer, viver e viver bem. Então, o objetivo, quando você entende a cidadania como processo, é você ter que envolver alguns setores para você chegar a esse, parece utópico, mas essa sociedade livre, justa e igualitária. Bem, quando falamos em cidadania, nós pensamos também em igualdade, em justiça social, tudo está linkado, né? Então, quando eu entendo que eu preciso, né, para ser cidadão, ou para que a cidadania ela se efetue de fato, você precisa entender que ela é um processo de construção, e esse processo de construção ele inicia individualmente. De que maneira que ele inicia individualmente, tá? Quando você tem, você consegue como ser humano, como um ser, construir dentro de si a concepção de que algo precisa ser feito, que você pode fazer isso, começa a despertar a cidadania, né? Claro, como eu coloquei aqui, observando, pautado nas leis e no contexto histórico de que a gente vive. Por quê? Porque cada instância social existe as suas leis e as suas regras. Vou dar um exemplo para vocês. Algumas tribos indígenas, quando o jovem ele começa a iniciar a sua puberdade, a sua adolescência, para eles, o jovem de 15, 17 anos, ele já está entrando na fase adulta. Então, ele já tem responsabilidade de chefe de família. Então, para ele iniciar essa fase adulta, ele precisa passar por um processo. Em algumas comunidades é um processo muito doloroso. Eles fazem todo um ritual e é colocado nas mãos dos jovens indígenas aquela, como se fosse uma espécie de luva assim de palha que está cheio de umas formigas que a picada delas é super dolorida. Então eles ficam ali com as mãos amarradas, cheio de formiga, e a formiga mordendo ali a mãozinha deles, e eles têm que aguentar, suportar aquilo para mostrar que eles já estão aptos à vida adulta, a ter família, né? Então veja, se um pesquisador, um jornalista vai a uma comunidade dessa, se eu como um jornalista, por exemplo, vou a uma comunidade dessa e a minha cultura é totalmente diferente, eu vejo aquilo, eu vou ficar horrorizada, porque eu vou ver uma criança sofrendo, chorando, a dor vai me comover, a dor do outro, mas eu não posso interferir, porque aquilo é cultural, aquilo as regras dela, é a forma que eles têm de conduzir. Então eu não posso fazer essas intervenções. Por isso que quando você pensa em cidadania, você tem que pensar muito bem nas leis que estão em torno daquela sociedade, daquelas regras, naquele contexto sociocultural que ele está inserido, tá? Então, ser cidadão é você desejar que o outro seja livre, que tenha plenos direitos e que exercite seus deveres, né? Que usufrua de bens, de serviços, né? Que participe de forma livre, né? Com uma consciência consciente e autônomo de suas decisões dentro do seu país. E aí, para isso, lembra que eu falei lá que para construir essa cidadania você tem um processo. Esse processo ele é dividido em 4 etapas. É um ciclo, como eu coloquei aí, tá? Qual é o primeiro ciclo? Você precisa ter conhecimento, acesso ao conhecimento. Vou dar um exemplo para vocês. Eu, de Ellen, tenho um conhecimento a partir da minha bagagem de estudante. Eu fiz uma pós-graduação em Cidadania e Direitos Humanos. Então, eu tenho propriedade em falar desse assunto. Bom, eu tenho acesso a esse conhecimento. Vão acompanhando aí no slide. Eu tomo a decisão individual de que eu posso fazer algo pela minha comunidade, porque os jovens da minha comunidade
Eles não estão enveredando para o caminho do bem, do ensino, do estudo. Não, eles estão para o caminho das drogas, da violência, da prostituição. Então, eu tenho acesso a um conhecimento, eu tomo uma decisão individual que eu quero trabalhar, fazer uma intervenção na minha comunidade, certo? Beleza, mas aí, eu vou fazer isso sozinha? Não tem como, porque a gente não consegue nada sozinho. Eu preciso tomar uma decisão em coletivo. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso ativar outras pessoas que têm o mesmo pensamento que eu. Né? E aí eu vou com o Elivelton, eu vou com o Fernando, por exemplo, daí da turma, que eu estou lembrando dos nomes, que tem esse mesmo pensamento, que já trabalhou na educação do campo, que querem estar comigo nesse projeto. Então, bora. Então, eu já tenho acesso ao conhecimento, eu tomei aquela decisão minha individual como sujeito, eu já tenho um grupo, um coletivo, eu preciso desenvolver essas minhas ações. Como é que eu desenvolvo essas ações agora? Tá? Vamos ver aqui. Então, ó, esse acesso do conhecimento, ele me dá como sujeito que eu desenvolva uma consciência social do que a minha sociedade precisa, me esclarece sobre direitos e deveres, eu passo a ser aquele sujeito crítico, reflexivo, de quem diria Paulo Freire, eu passo a ter acesso a instrumentos de mudança, eu já sei, né, como mudar essa realidade, eu já tenho instrumentos que eu posso fazer isso através de reuniões, de palestras, de filmes, de vídeos, de rodas de conversa. Eu já me vejo como um sujeito participativo daquele processo e eu tenho algo que faz toda a diferença, é ter as atitudes para conquistar esses direitos em coletivo. Eu já tive essa atitude. Né? E aí, quando eu tomo essa decisão, que eu já tenho esse conhecimento, essa decisão individual, eu parto para o coletivo, o que é que o coletivo vai me ajudar? O coletivo pressupõe uma cooperação, porque como eu falei, ninguém trabalha sozinho, uma negociação, porque tem que haver uma estrutura para que aquele projeto, né, que eu tenho tópico, ele desenvolva. O anonimato é algo muito importante, porque quando você fala, por exemplo, em jovens, crianças e adolescentes, menores de 18 anos, muita coisa tem que ficar anonimada. Então você tem que estar pautado, é isso que eu quero dizer, com leis, com regras. Uma relação mais positiva entre as pessoas, né? Pressupõe uma comunicação contínua, pressupõe uma atitude comprometida, coerente, não preconceituosa, isso é muito importante. Pressupõe um diálogo em coletivo, parceria e, sobretudo, desses o que eu mais destaco é essa ousadia de buscar coisas novas. A partir que você toma essa decisão em coletivo, você tem que ter essa ousadia de buscar coisas novas. Né? Mostrar coisas diferentes, apoiados claro, em teorias, né? Em prática, em estudos, em análise, para que você faça, sim, de fato, um projeto diferente. E aí esbarra naquilo que eu falei. Feito tudo isso, como é que eu vou pôr isso em prática? Como é que eu vou desenvolver essas minhas ações? Eu vou desenvolver essas ações via o quê? Associações, via ONGs, grupos de trabalho, escola, comunidade. Vou dar mais um exemplo para vocês. Dentro de um grupo em que eu participo já há mais de 10 anos, o GPM, é um grupo de formação de professores. E nós fazemos semanalmente reuniões e discutimos um texto em coletivo. E aí surgiu a necessidade de pensarmos, poxa, nós sempre criamos eventos aqui no campus da UFPA, Baitetuba, eventos, seminários e tudo mais, mas nós sentimos a necessidade de um outro público, não só o público da cidade participar dos nossos eventos, mas as professoras dos interiores, das estradas ribeirinhas, e nunca participavam. Por quê? Série de situações, logística, né? A própria instituição não libera o professor, né, dia de semana muito difícil para buscar conhecimento, informação. Então nós entramos em um acordo. Se os professores não podem vir até nós vamos até os professores. Criamos um projeto de formação de professores nas localidades. Fizemos intervenções com as associações, né,
com os coordenadores das comunidades, e a gente fazia essa ponte entre comunidade e a universidade. E ele fazia a ponte de organizar a escola, acionar os professores. O dia que era das formações era aos sábados, pela parte da manhã, que ia da manhã até a tarde, final da tarde. E quando nós chegávamos lá, totalmente financiado por nós mesmos, os professores já estavam lá de braços e portas abertas nos recebendo. E nós fazíamos aquele momento, discutíamos Paulo Freire, discutíamos Antônio Nova, né, vários autores muito importantes. E não só levávamos essas informações, como recebíamos também a resistência, ouvimos a resistência dos professores, o diálogo, né, as suas angústias, as suas inquietações. Então, naquele momento, nós estávamos construindo cidadania. Porque a partir do momento que você faz essas intervenções e você vê pontos positivos como resultado, isso é cidadania. Quais foram os pontos positivos? Os professores eles se sentiam mais participativos, parte desse processo. Os professores, e nós temos o exemplo de uma professora, ela entrou no mestrado na UFPA, era minha amiga de sala, minha colega de sala, porque ela se sentiu motivada, ela pôde aprender mais, nós levamos leituras. E ela fez a prova do mestrado por conta disso, né? Ela falou isso pra gente e abriu as portas. Então, os professores foi uma mudança não só profissional, como pessoal. Então, vejam, essas intervenções. Quando você faz essas intervenções, você vê esse tipo de resultado, isso é cidadania, tá? Então, a cidadania é essa direção única. Para se ter essa cidadania plena, é você pensar numa sociedade justa, democrática, pensar na vida como prioridade, na vida em coletivo, em busca de uma dignidade melhor, em busca de melhores condições de vida, né? A construção da cidadania verdadeira, aquela cidadania plena, ela depende de uma revolução individual cultural, mas que só pode ocorrer com o auxílio dessas ferramentas que eu trouxe para vocês. Dentre elas, podemos citar os sindicatos dos trabalhadores, por exemplo, as ONGs, né? A capacidade de se ver, de você se ver no próximo, né? E lutar pelo direito alheio, é o que consideramos mais importante, uma educação para a liberdade, na palavra do Paulo Freire, né? Que despertaria em cada um sentimento que você sim pode ser mais, pode fazer mais. Bem, era isso. Queria concluir a nossa primeira aula, primeiro contato com esse conceito de cidadania até aqui. E nos nossos próximos vídeos nós vamos retomar outras leituras para que nós possamos construir juntos esse conceito e entendermos mais um pouquinho da cidadania dentro da nossa sociedade. Um forte abraço e até a próxima. Ai, meu Deus, será, Gil? Miquel, tu tava falando de um jeito aí engraçado. Ele tava falando, vem cá, como é que coisa aqui? Como é que salva aqui? Tu tá falando isso aí. Não sei se é porque tu fala muito quando tu fala. Era a palavra aí, meu Deus do céu. Como é que coisa aqui? O quê? Eu tava, parece com a boca do sítio. Não, tu fala uma palavra aí. Em vez de falar assim, isso, faz assim, yes. Tava falando assim mesmo. Eu ouvi teus negócios que tá falando assim. Mentira, Gil. Palavras que tu nunca falar quando tá conversando com a gente, tu fica falando normal. Olha aqui. Como é que eu faço agora pra salvar? O quê? Tá, aperta aqui, né? Não, isso daí tu fecha tudo. Pra salvar onde é. Tá pausado o vídeo que parou. Será que é aí? É aí que aperta de novo? Que... Não, que vai iniciar de novo. Não, aqui na bolinha, pra terminar. Não. É aqui. Não, aí tu fecha tudo. Você vai salvar. É? Então aperta.